O som da orquestra de cordas parecia flutuar pelo ar, misturando-se ao perfume adocicado das centenas de rosas brancas que enfeitavam o salão. Eu havia escolhido meu vestido com tanto cuidado, um tom de azul profundo que, segundo diziam, realçava a dignidade dos meus 70 anos. A seda era macia contra a minha pele e no peito eu usava um broche de pérolas que meu falecido marido me dera em nosso último aniversário de casamento. Senti um nó de orgulho se formar em minha garganta ao ver meu neto no altar. Era por momentos como este que eu havia trabalhado tanto, que eu havia sacrificado tudo. Uma jovem cerimonialista sorriu para mim, um sorriso profissional e distante, e disse: "Senhora Maria, por aqui, por favor. Preparamos um lugar especial para a senhora." Eu a segui, meu coração batendo com a expectativa de me sentar na mesa de honra, ao lado da família que eu ajudei a construir do nada. A caminhada, no entanto, começou a parecer longa demais. Passamos pela mesa principal, onde meu filho, Rogério, sorria para sua esposa, Carla. Passamos pelas mesas dos amigos, dos colegas de trabalho, cada uma adornada com toalhas de linho e talheres de prata reluzentes. A música ficava mais distante a cada passo, e o cheiro das flores era gradualmente substituído por um odor mais agudo, quase químico, de limpeza. A cerimonialista parou perto de uma porta de batentes metálicos, de onde saía o som abafado de pratos batendo e ordens sendo gritadas. A entrada de serviço, e ao lado dela estava o meu lugar especial. Não era uma mesa, mas um balcão de apoio improvisado, de metal frio. Ao seu lado, como um sentinela grotesco, estava uma lata de lixo de plástico branco, alta e cilíndrica, esperando pelos dejetos da festa que mal havia começado. Meu olhar percorreu a cena, tentando processar a dissonância entre meu vestido de seda e o balde de lixo. Foi então que eu ouvi, apoiado no balcão, um pedaço de papelão, desses que vêm em caixas de supermercado com algo escrito em letras tortas e agressivas, feitas com um marcador preto. As palavras pareciam gritar no silêncio que se formou em minha mente. Velha que paga as contas. A caligrafia era inconfundível. Era a letra de Carla. Cada traço daquelas palavras era uma facada, uma redução de toda a minha vida, de todo o meu amor, de cada gota de suor, a uma transação financeira fria e cruel. Eu não era mais mãe. Não era mais avó, eu era um caixa eletrônico, um recurso a ser explorado e agora descartado junto ao lixo. Levantei os olhos lentamente e meu olhar cruzou o salão opulento. Lá estava ela, Carla. Usava um vestido de grife que eu sabia ter custado mais do que eu ganhava em 6 meses nos meus tempos mais difíceis. Ela segurava uma taça de champanhe e seus lábios vermelhos se curvaram num sorriso que não alcançava seus olhos. Era um sorriso de puro desprezo, de triunfo. Ela me observava, esperando minha reação, saboreando cada segundo da minha humilhação pública. Naquele olhar, eu vi a confirmação de tudo o que eu temia nos últimos anos. O desprezo velado, os comentários passivo-agressivos, o distanciamento calculado. Tudo havia sido um prelúdio para este momento, este espetáculo de crueldade cuidadosamente orquestrado para me quebrar diante de todos. Ela não apenas me odiava, ela queria que eu soubesse que eu não valia nada para eles. Uma onda de frio percorreu meu corpo, tão intensa que por um instante pensei que fosse desmaiar. Mas então, algo diferente aconteceu. A dor aguda, a humilhação cortante, começaram a se transformar em uma clareza gelada, uma calma assustadora. Eu senti o broche de pérolas em meu peito, o último presente do homem que me amou de verdade, e sua solidez me ancorou. Olhei para a lata de lixo, para a placa de papelão, e depois de volta para o sorriso de Carla. Eles me viam como lixo, como algo a ser usado e jogado fora. Naquele instante, o véu da negação, do amor incondicional que uma mãe sente, rasgou-se completamente. Eu não estava mais olhando para minha família, estava olhando para meus algozes. E a única coisa que pulsava em minha mente era que o lixo, às vezes, pode ser reciclado em algo muito mais forte. O mundo ao meu redor parecia ter desaparecido. Os lustres de cristal, a música, os convidados rindo, nada mais importava. Só existia a distância entre mim e aquela mulher. Um abismo não de metros, mas de decência e humanidade. Eu poderia ter gritado, chorado, feito um escândalo que arruinaria o casamento do meu neto. Era isso que ela esperava. Mas enquanto eu estava ali, sentindo o cheiro fraco de desinfetante misturado ao perfume caro das flores,
Uma força que eu não sabia possuir começou a subir pela minha espinha. Uma pergunta silenciosa se formou em minha alma. E agora eu a faço a você, que me ouve. Diante da maior humilhação da sua vida, orquestrada por aqueles que você mais amou, o que você faria? Você entenderia o que eu estava prestes a fazer? Os vilões da minha história não surgiram de uma hora para outra, com chifres e capas. Eles entraram na minha vida com sorrisos e promessas. Meu filho, Rogério, era o centro do meu universo, o receptáculo de todos os meus sonhos. E Carla? Bem, Carla foi a mulher que ele escolheu. Lembro-me do dia em que a conheci. Ela entrou na minha casa simples como uma rainha visitando os aposentos dos criados. Usava um perfume caro que parecia brigar com o cheiro do meu bolo de fubá no forno. Ela elogiou minha casa, dizendo que era pitoresca, uma palavra que, em sua boca, soava como um insulto velado. Seus olhos, frios e analíticos, percorreram cada móvel, cada fotografia. E eu senti pela primeira vez na vida vergonha do lugar que eu chamava de lar. Naquele dia, ela não roubou nada de mim, exceto a minha paz. A transformação do meu filho foi uma morte lenta. Um veneno administrado em pequenas doses diárias. No início, era apenas uma distância sutil. Ele, que antes me ligava todos os dias, passou a ligar uma vez por semana. As visitas de domingo se tornaram quinzenais, depois mensais. Ele justificava com o trabalho, com a nova vida de casado, mas eu via a influência de Carla em cada desculpa. Ele começou a criticar, com delicadeza, as minhas roupas, a minha maneira de falar. Mãe, a Carla vem de uma família diferente. Eles são mais refinados. A palavra refinados pairava no ar, implicando que eu era o oposto. Ele não estava me protegendo, estava me lixando, me polindo para que eu coubesse, sem arestas, no mundo lustroso e superficial de sua esposa. E a cada crítica, um pedaço do meu Rogério morria. Então, a manipulação financeira começou, sempre disfarçada de necessidade. Carla era uma mestre em plantar a semente da culpa. Maria, querida, o Rogério está com uma oportunidade incrível de investimento, mas falta tão pouco, ela dizia, com uma voz doce e calculada. Não queremos incomodar, mas pensamos em você, que sempre foi o anjo da guarda dele. Meu filho ficava ao seu lado, em silêncio, com o olhar baixo de um cúmplice envergonhado. E eu, cega pelo amor materno e pelo desejo de vê-lo prosperar ainda mais, cedia. Abria mão das minhas economias, que deveriam ser para a minha velhice, para a minha segurança. Eu pensava que estava investindo no futuro dele, mas, na verdade, eu estava apenas financiando a ganância dela e a fraqueza dele. O passo seguinte foi o isolamento. As raras visitas à casa deles se tornaram um exercício de tortura psicológica. Na frente de seus amigos ricos, Carla contava com um tom de falso carinho anedotas sobre a minha vida de sacrifício. Vocês não vão acreditar, mas a minha sogrinha aqui já trabalhou limpando o chão. Uma guerreira, não é mesmo? O riso que se seguia era educado, mas a humilhação era real. Eu me tornei o seu bibelô exótico, a prova viva de que Rogério veio de baixo, um troféu da superação dele e, por extensão, dela. Eles pararam de me convidar para eventos importantes, alegando que seria cansativo demais para mim. Lentamente, eles estavam me apagando da fotografia da família que eu mesma havia criado. O ponto de virada para mim foi no meu aniversário de 69 anos, um ano antes desta festa de casamento. Eu passei o dia todo na cozinha, preparando o prato favorito de Rogério desde a infância. As horas passavam, e o silêncio da casa era ensurdecedor. Eles apareceram às 10 da noite, não para me dar um abraço, mas porque precisavam pegar uns documentos que estavam guardados na minha casa. Carla nem olhou para a mesa posta. Rogério, apressado, apenas disse: "Parabéns, mãe. Desculpe a correria." Ele não viu o bolo. Não sentiu o cheiro da comida que eu fiz com tanto amor. Ele viu apenas a sua necessidade. Naquela noite, depois que eles foram embora, eu me sentei sozinha na cozinha escura e olhei para aquele jantar intocado. Ali, eu entendi. Eu não era mais uma pessoa, eu era uma conveniência. Eles me transformaram em uma ferramenta, uma lembrança embaraçosa de um passado humilde que eles se esforçavam para enterrar sob camadas de luxo e aparências. O amor do meu filho, que um dia foi meu porto seguro, havia se tornado uma âncora que me prendia a um ciclo de abuso emocional e exploração. Ele não me defendia porque precisava do estilo de vida que Carla proporcionava, e ela me tolerava apenas enquanto eu fosse útil para pagar por esse estilo de vida. A confiança que eu depositei nele
o alicerce da minha vida, havia sido corroída até se tornar pó. Você já confiou em alguém de olhos fechados, entregando seu coração, sua história e seu futuro nas mãos dessa pessoa, para depois descobrir que ela estava apenas segurando a porta aberta para que seus inimigos pudessem entrar? O ataque à minha sanidade não começou com um grito, mas com um sussurro. Foram pequenas coisas, quase imperceptíveis. Durante um almoço de família, eu contava uma história da infância de Rogério, e Carla me interrompia com um sorriso condescendente. Ah, querida Maria, não foi bem assim. O Rogério me contou a versão correta. A senhora às vezes mistura as coisas, não é? Meu filho apenas balançava a cabeça, um gesto de falsa paciência. Eles faziam isso na frente de outros, plantando a semente da dúvida. Não apenas na mente dos outros, mas, o que era mais cruel, na minha. Eu me pegava questionando minhas próprias memórias, a tapeçaria da minha vida, que de repente parecia cheia de fios soltos, de buracos que eu não me lembrava de ter. Era uma forma sutil de violência, um apagamento da minha história, da minha verdade. A arma preferida deles era a preocupação. Eu os ouvia falando ao telefone com parentes, com a porta entreaberta, sabendo que eu escutaria. A voz de Carla era um veludo envenenado. Sim, estamos muito preocupados com a mamãe. Ela tem tido uns episódios de confusão. Esquece o fogão ligado, perde as coisas. O Rogério acha que pode ser o início de algo mais sério. Cada palavra era uma mentira calculada, uma pincelada na caricatura de senhora senil que eles estavam pintando para o mundo. Rogério, o médico que eu formei, endossava o diagnóstico falso com seu silêncio, sua concordância passiva. Eles não estavam preocupados comigo. Estavam construindo uma narrativa, uma justificativa para o que planejavam fazer a seguir. A preocupação era apenas a máscara que a crueldade usava para parecer amor. A guerra psicológica se infiltrou nas paredes da minha casa, o meu santuário. Objetos começaram a sumir. Meus óculos de leitura, que eu sempre deixava ao lado da poltrona, apareciam dentro da geladeira. As chaves do portão, que por 40 anos eu pendurei no mesmo gancho, eram encontradas no cesto de roupa suja. Eu entrava em pânico, revirava a casa, sentindo minha mente se esfacelar. E então, Rogério ou Carla chegavam, encontravam o objeto perdido e trocavam um olhar de piedade. Mãe, a senhora precisa tomar mais cuidado. Isso está se tornando perigoso. Eu sabia, no fundo da minha alma, que não era eu, era eles. Eles estavam minando meu ambiente, transformando meu lar em um labirinto de confusão para provar um ponto, para me levar à beira da loucura real. Em meio a esse nevoeiro de dúvidas, uma memória me veio com a clareza de um relâmpago. Rogério estava no 2º ano da faculdade quando pegou uma pneumonia grave. Ele ardia em febre, delirava. O médico disse que ele precisava de um antibiótico caro, importado. Eu não tinha o dinheiro. Então, eu trabalhei por 48 horas seguidas. Emendei meu turno no hospital com 2 noites de faxina em um escritório e um dia inteiro fazendo unhas. Lembro do cheiro de desinfetante, da dor nas minhas costas curvadas, da fome que eu enganava com café amargo. Mas eu consegui o dinheiro. Comprei o remédio e passei a noite ao seu lado, colocando panos frios em sua testa. Naquele momento, minha mente estava afiada. Meu propósito inabalável. Onde estava aquela mulher? Eles queriam que eu esquecesse, mas eu me lembrava de cada sacrifício. A campanha de difamação se espalhou como uma praga silenciosa. Um dia, encontrei minha vizinha de longa data, Dona Elvira, no portão. Ela me olhou de um jeito diferente, com uma pena que eu nunca tinha visto antes. Maria, seu filho me disse que você não está muito bem. Se precisar de alguma coisa, qualquer coisa, não hesite em me chamar. O chão se abriu sob meus pés. Então era verdade. Eles não estavam apenas me atacando dentro de 4 paredes. Estavam envenenando o poço da minha comunidade, destruindo minha reputação com as pessoas que me viram envelhecer. Estavam me isolando, garantindo que quando chegasse a hora, ninguém questionasse sua versão dos fatos. Ninguém acreditaria na velhinha confusa contra o seu dedicado filho médico. O verdadeiro objetivo por trás de tudo se revelou quando, numa tarde de domingo, Rogério veio me visitar sozinho, o que já era raro. Ele trouxe uma pasta cheia de papéis. Com uma voz mansa, que ele provavelmente usava com seus pacientes idosos, ele disse que queria ajudar. Mãe, a senhora trabalhou a vida toda. Deixa eu cuidar das suas finanças. É muita coisa para a senhora administrar. Pode acabar se confundindo, pagando uma conta errada. Ele me estendeu uma procuração. O documento lhe daria controle total sobre tudo o que eu possuía. Olhei para a assinatura dele,
já preparada, e para o espaço em branco esperando a minha. Ali, eu não vi meu filho, vi um predador. Recusei-me a assinar. A decepção em seu rosto foi tão profunda, tão genuína, que eu entendi que ele realmente acreditava ter o direito de tomar o que era meu. Naquela noite, a solidão foi minha única companhia. Eu me sentei na minha poltrona, no escuro, e chorei. Chorei pela perda do meu filho, que estava vivo, mas que eu não reconhecia mais. Chorei pela injustiça, pelo medo. Quem acreditaria em mim? Uma mãe acusando o próprio filho de algo tão monstruoso? A sociedade está sempre do lado do filho que cuida dos pais idosos. Eles haviam construído a armadilha perfeita. Eu estava sozinha, encurralada pela minha idade, pelo meu amor ferido e pela teia de mentiras que eles teciam ao meu redor. O maior terror não era perder meu dinheiro, era perder a minha voz, a minha credibilidade, a minha própria mente. Era o medo de que, no final, eles me convencessem de que eu era exatamente quem eles diziam que eu era. Foi Carla quem insistiu na consulta com o neurologista. É para o seu bem, Maria. Um amigo nosso, o Dr. Renato, é o melhor da área. Só para a gente ter certeza, para ficarmos todos tranquilos. Rogério concordou, dizendo que era o procedimento padrão. Eu senti o cerco se fechando. Uma consulta com um médico que era amigo deles, o resultado já estava escrito. Seria o último prego no meu caixão, o laudo oficial que eles precisavam para me interditar e tomar tudo. Eu estava apavorada, mas sabia que me recusar a ir só confirmaria as suspeitas que eles plantaram. Então eu concordei. Mas antes de ir ao médico deles, eu decidi procurar uma segunda opinião, uma última tentativa de encontrar um aliado no mundo. Marquei uma consulta com o Dr. Afonso, meu clínico geral há mais de 30 anos, o homem que me viu criar Rogério, que cuidou do meu marido em seus últimos dias. Sentei-me em seu consultório, o cheiro familiar de álcool e papel me acalmando, e contei tudo. As palavras saíram tropeçando, misturadas com lágrimas. Ele me ouviu em silêncio, sua expressão ficando cada vez mais séria. Quando terminei, ele suspirou, um som pesado, cansado. Maria, ele começou e fez uma pausa. Eu preciso te contar uma coisa. O Rogério me ligou há algumas semanas. Ele me disse que você estava apresentando sinais de demência e me perguntou se eu poderia, quando chegasse a hora, fornecer um laudo corroborando o diagnóstico dele, para acelerar as coisas. O ar saiu dos meus pulmões. Não era apenas negligência, não era apenas ganância passiva, era um plano ativo. Meu filho, o menino cuja febre eu baixei com minhas próprias mãos, tentou corromper o médico da nossa família para orquestrar a minha ruína. Ele estava tentando me enterrar viva. O médico, o curador, havia se tornado o arquiteto da minha doença imaginária. A traição era tão profunda, tão absoluta, que a dor se transformou em uma fúria fria e cortante. O chão sumiu sob os meus pés. O filho para quem eu dei a vida estava tentando roubar a minha. O que você faria nesse momento? Desmoronaria ou começaria a planejar a sua defesa? Naquele consultório, algo dentro de mim se solidificou. A Maria que chorava deu lugar a uma Maria que calculava. O Dr. Afonso, um homem de integridade inabalável, ficou horrorizado com o pedido de Rogério. Eu disse a ele que isso era antiético e um absurdo. Ele me garantiu: Maria, você está perfeitamente lúcida, assustada, magoada, mas lúcida. Ele se tornou meu primeiro e mais importante aliado. Ele me indicou um neurologista de sua confiança, uma mulher renomada e totalmente imparcial, e me ajudou a marcar uma avaliação completa e sigilosa. A primeira peça do meu contra-ataque estava em posição. Eu teria a prova, o laudo de um especialista de que minha mente estava sã. A arma que eles queriam usar contra mim estava prestes a se virar contra eles. Enquanto o Dr. Afonso falava, a imagem do meu filho pequeno invadiu minha mente. Ele tinha 5 anos e caiu da bicicleta, ralando o joelho. Ele correu para mim chorando, com as mãozinhas cheirando a terra e ferrugem. Ele não deixou o pai chegar perto. Não, papai. Só a mamãe sabe cuidar. Só confio na mamãe. Eu limpei o ferimento, assoprei para a dor passar e ele me abraçou, confiando plenamente no meu cuidado. Onde estava aquele menino? Como o menino que só confiava em mim se tornou o homem que ativamente conspirava para me destruir? A memória, que antes era doce, agora me queimava por dentro, alimentando a chama da minha resolução. Eles iriam aprender o que acontece quando se encurrala uma mãe. Eu saí do consultório do doutor Afonso com um plano. Eu tinha que jogar o jogo deles e jogá-lo melhor. Naquela mesma noite, Rogério me ligou para confirmar a consulta com seu amigo médico. Eu atendi o telefone e mudei minha voz, tornando-a mais frágil,
mais hesitante. Eu o chamei pelo nome do meu falecido marido. Houve uma pausa do outro lado da linha, e eu pude quase ouvir o sorriso vitorioso na voz de Carla ao fundo. Tudo bem, mãe. Tudo bem. Descanse. Nós vamos cuidar de tudo, ele disse, com aquela falsa compaixão que agora me dava náuseas. Doía em cada fibra do meu ser enganá-lo, fingir ser a mulher frágil que eles queriam que eu fosse, mas era necessário. Eles precisavam acreditar que estavam ganhando, que a presa estava caindo na armadilha. Nos dias seguintes, minha missão se tornou clara. Eu não era mais apenas uma vítima, eu era uma investigadora da minha própria vida. Fui ao meu banco, aquele onde eu abria mão de tanto para depositar na conta da faculdade do meu filho. Pedi extratos de anos, registros de transferências. O gerente, que me conhecia desde que eu era jovem, me ajudou a decifrar tudo. A imagem que surgiu foi devastadora. As quantias eram maiores do que eu lembrava. E então, o golpe final. Eu descobri que eles haviam usado meus bens como garantia para um empréstimo gigantesco, falsificando minha assinatura em um dos documentos. A fraude era clara. Eles não estavam apenas esperando a minha morte ou a minha interdição. Eles já estavam gastando o dinheiro da minha herança, endividados até o pescoço. Uma semana depois, com uma pasta cheia de documentos que provavam minha sanidade e a fraude deles, o convite do casamento chegou. Era um cartão grosso, com letras douradas, o cúmulo da opulência que eu havia financiado. Olhando para aquele convite, eu senti um calafrio. Eles não me convidaram por amor ou consideração. Eles me convidaram para me exibir. Seria o grande palco onde a vovó senil faria sua aparição. Talvez fizesse uma cena, talvez se perdesse no caminho para o banheiro, confirmando para centenas de testemunhas a história que eles estavam vendendo. Eles estavam me dando um palco para a minha humilhação final. Mas enquanto meus dedos traçavam as letras douradas do nome do meu neto, eu sorri. Eles não sabiam que eu estava procurando exatamente isso, um palco. E eu daria a eles um espetáculo que jamais esqueceriam. Na semana que antecedeu o casamento, um silêncio profundo se instalou na minha casa. Não era um silêncio de paz, mas o silêncio do olho de um furacão, a calmaria tensa que precede a tempestade. Eu me movia pelos cômodos como uma atriz estudando seu palco. Cada objeto continha uma memória, uma pontada de dor. Peguei um porta-retrato com a foto de Rogério em sua primeira bicicleta, o joelho ralado coberto com um curativo. Antes, essa imagem me trazia ternura. Agora, eu a olhava com a distância de uma legista examinando uma vida passada. Eu não estava mais de luto pelo que estava por vir. Eu estava dissecando o passado para entender como o amor pôde se transformar em uma patologia tão cruel. E essa clareza me deu a força de que eu precisava. Decidi que precisava de uma armadura e a encontrei na forma de um vestido azul de seda. Fui à melhor loja do centro da cidade, um lugar que eu sempre admirei pela vitrine, mas nunca ousei entrar. Gastei uma parte considerável das minhas economias pessoais naquele vestido. O tecido era pesado e frio, e caía sobre meu corpo de uma forma que me fazia sentir alta, imponente. A vendedora disse que a cor realçava meus olhos, mas eu não o escolhi pela beleza. Eu o escolhi pelo que ele representava, o fim da era do sacrifício. Era a primeira vez, em mais de 30 anos, que eu gastava uma quantia significativa de dinheiro comigo mesma, sem culpa, sem pensar nas necessidades de mais ninguém. Eu não estava me vestindo para o casamento do meu neto. Estava me vestindo para o meu renascimento. Minha bolsa de noite, que eu comprei para combinar com o vestido, tornou-se meu arsenal. Por fora, era um acessório elegante de couro escuro. Por dentro, não havia espaço para lenços perfumados ou um batom. Em seu lugar, cuidadosamente acondicionados em envelopes de plástico, estavam meus verdadeiros tesouros. O laudo neurológico completo, com suas 6 páginas detalhando minha função cognitiva superior e memória notavelmente preservadas. Os extratos bancários com as transferências de valores exorbitantes para as contas deles. E a prova da fraude do empréstimo com a assinatura falsificada. A bolsa era pesada na minha mão. Era o peso da minha verdade, da minha luta. E eu a segurava com a firmeza de um soldado segurando sua única e mais poderosa arma antes de entrar em combate. Na véspera do casamento, o telefone tocou. Era Carla. Sua voz era um xarope doce e enjoativo. Maria, querida, só ligando para checar se está tudo bem. Não se esqueça, a cerimônia é às 8, viu? Não vá se confundir. Eu deliberadamente me fiz de desentendida. 8? Mas Rogério não tinha dito 7? Pude ouvir sua risadinha abafada do outro lado. Não, querida, sempre foi às 8.
Mas não se preocupe, vamos mandar um carro te buscar, para garantir que você chegue bem. Eles estavam se certificando de que a ovelha confusa seria entregue diretamente no abatedouro. Mal sabiam eles que a ovelha era, na verdade, um lobo, e estava mais do que pronta para a caçada. A condescendência em sua voz era o último combustível que a minha fogueira interna precisava. Eu passei 35 anos da minha vida em uma transação unilateral, depositando amor, suor, saúde e dinheiro na conta de um futuro que, eu acreditava, seria nosso. Eu fui o banco, o caixa eletrônico, a fonte inesgotável que financiou os sonhos do meu filho e as ambições de sua esposa. Eles se acostumaram com os saques, com a disponibilidade ilimitada, e passaram a acreditar que aquilo era um direito, não um presente. Eles viam um cofre velho e enferrujado, que precisava apenas ser arrombado para que pegassem o resto. O que eles não sabiam, enquanto planejavam meu fim, era que o caixa eletrônico que eles tanto amavam estava prestes a fechar e a senha de acesso havia sido permanentemente alterada. Naquela noite, eu não dormi. Sentei-me na poltrona onde, anos atrás, eu lia histórias de ninar para um menino de olhos atentos que me olhava com adoração. A casa estava quieta, guardando as memórias de um amor que já não existia. Eu não senti medo ou ansiedade. O que eu sentia era uma estranha e solene calma. Era a calma de quem chega ao fim de um longo e doloroso caminho e vê a clareza do seu destino. Eu estava em um velório, de luto pelo filho que eu perdi há muito tempo. Não para a morte, mas para algo muito pior, a ganância e a fraqueza de caráter. E ao amanhecer, eu estaria pronta para enterrar a ilusão de vez, para finalmente cortar o cordão umbilical que eles haviam transformado em uma corrente. Eles pensaram que haviam planejado tudo com uma precisão cirúrgica. O cenário luxuoso, as centenas de convidados como testemunhas, a avó frágil e mentalmente instável. Seria o clímax da campanha deles, o momento em que todos veriam com os próprios olhos a justificação para os seus atos futuros. Eles estavam montando o palco para um drama, onde seriam os heróis que cuidam da matriarca decrépita. Eles não tinham a menor ideia do jogo que estávamos, de fato, jogando. Não sabiam que eu tinha visto suas cartas, que eu conhecia suas jogadas e que o meu baralho continha um trunfo que eles nem sequer imaginavam existir. Eles achavam que estavam dirigindo a peça, quando, na verdade, eram apenas os atores principais de uma tragédia escrita por mim. Na manhã do casamento, vesti-me lentamente, cada ato um ritual. O vestido de seda, frio contra a minha pele. O broche de pérolas do meu marido, uma âncora de amor verdadeiro em um oceano de falsidade. Olhei-me no espelho e vi uma mulher que eu mal reconhecia. As rugas ainda estavam lá, o cabelo ainda era branco, mas meus olhos tinham um brilho de aço. Não havia mais a suavidade da avó, a resignação da mãe que tudo perdoa. Havia a determinação afiada de uma sobrevivente. A mulher que eles achavam que era uma tola senil, uma peça descartável em seu jogo de xadrez, estava prestes a provar que não era um peão. Ela era a rainha e estava pronta para dar o cheque-mate. O som da buzina do carro que eles enviaram soou lá fora. Peguei minha bolsa pesada da mesa. A maçaneta da porta da frente estava fria sob a minha mão. Este era o último momento de paz, o último suspiro antes de mergulhar na guerra. Por um segundo, hesitei. A parte de mim que ainda era mãe, que ainda amava o menino da bicicleta, quis recuar, quis chorar. Mas então, eu me lembrei da placa de papelão, da lata de lixo, do sorriso de desprezo de Carla, e a hesitação se transformou em pedra. Eu abri a porta e caminhei em direção ao meu destino. O espetáculo estava prestes a começar. Se quer saber como isso acabou, se inscreve agora e comenta o que você acha que vai acontecer. Por quase 1 hora, eu permaneci no meu posto de humilhação. Observei os garçons passando apressados, o cheiro da comida que eu não podia comer me torturando o estômago. Eu vi meu neto dançar com sua noiva, meu filho rir de uma piada e minha nora brindar com seus amigos. Cada cena de felicidade era um tapa no meu rosto. Então, a banda começou a tocar uma canção de ninar, uma melodia antiga que eu cantava para Rogério dormir quando ele tinha medo do escuro. Aquela canção, a trilha sonora do meu amor mais puro, sendo usada como música ambiente para a minha degradação, foi a gota d'água. Não foi a raiva que me moveu, foi uma profanação. Senti o espírito do meu falecido marido ao meu lado e uma força de aço preencheu minhas veias. Lentamente, eu me levantei. O salão de festas era um mar de rostos e conversas, mas quando comecei a andar,
As águas se abriram. Meu vestido azul de seda parecia flutuar, enquanto eu cruzava o mármore polido, passo a passo, em direção ao palco. O som dos meus sapatos era a única batida em um mundo que, de repente, parecia ter prendido a respiração. As conversas morreram. Os sorrisos congelaram. Todos os olhos se voltaram para mim. Eu não era mais a velhinha invisível ao lado do lixo. Eu era o centro do universo deles. Vi o rosto de Carla se contorcer em uma máscara de fúria e confusão. Ela começou a se mover na minha direção, mas era tarde demais. Eu já tinha o controle do salão. Eu já era a dona do espetáculo. Com uma calma que surpreendeu até a mim mesma, subi os 2 degraus do palco e me aproximei do vocalista da banda. Com licença, meu caro, eu gostaria de dizer umas palavras. O homem, pego de surpresa, me entregou o microfone. O som agudo da microfonia ecoou pelo salão. Um grito eletrônico que calou até o último sussurro. Parei por um instante, sentindo o peso do microfone na minha mão, o calor das luzes no meu rosto. Olhei para a multidão e encontrei os olhos do meu filho. Ele estava pálido, aterrorizado. Ele sabia que a ordem do universo, a ordem que ele havia construído sobre as minhas costas, estava prestes a ser irrevogavelmente quebrada. A presa não estava mais na armadilha. Ela estava no palco, com o microfone na mão. Boa noite a todos. Minha voz saiu firme, clara, ressoando por cada canto do salão luxuoso. Peço desculpas por interromper esta celebração tão linda. Eu sou Maria, a avó do noivo, a velha que paga as contas, como diz a placa que minha querida nora preparou para mim. Um murmúrio chocado percorreu a plateia. Ignorei. Muitos de vocês, influenciados pela preocupação genuína do meu filho e de sua esposa, ouviram dizer que minha mente já não é a mesma, que eu estou confusa. Com a mão livre, abri minha bolsa e retirei o laudo médico. Curiosamente, a doutora Helena, chefe de neurologia do Hospital Central, discorda. Em seu laudo, assinado ontem, ela conclui que possuo uma função cognitiva e mnemônica excepcionalmente aguçada para a minha idade. A primeira bomba havia explodido. Antes que o choque se dissipasse, continuei. Meu filho e minha nora estavam preocupados com minhas finanças, acreditando que eu não podia mais gerenciá-las. A preocupação deles é compreensível. Eles achavam que eu vivia de uma pequena pensão. Fiz uma pausa dramática. O que eles não sabiam é que meu falecido marido, além de um homem bom, era um investidor brilhante. Ele me deixou uma pequena carteira de ações que, com cuidado e paciência ao longo das décadas, eu fiz florescer. Olhei para o rosto de Carla, que agora estava branco como cera. Hoje, o patrimônio que eles queriam proteger para mim não é uma casa modesta e uma pensão. É uma fortuna avaliada em pouco mais de 3 milhões de dólares. O silêncio no salão era tão profundo que se podia ouvir um coração se partindo. O dela. Então, virei-me para o meu filho, o menino que eu amei mais que a própria vida. Rogério, meu filho, toda a minha vida foi um sacrifício para te dar tudo. E essa fortuna, em minha mente, sempre foi sua. Era a sua herança, a recompensa final por todo o meu esforço. Vi um brilho de alívio desesperado em seus olhos. E então, eu o apaguei. Mas vocês dois me ensinaram, da forma mais dolorosa possível, o verdadeiro valor das coisas. Vocês me ensinaram que o dinheiro pode comprar um médico, mas não compra uma alma. Vocês me ensinaram que me colocar ao lado do lixo era o preço que vocês davam ao meu amor. Levantei o queixo. Portanto, informo a todos, e principalmente a vocês, que esta manhã, na presença do meu advogado, eu alterei meu testamento em caráter irrevogável. Cada centavo, eu disse, saboreando cada palavra, cada pedaço de terra, cada ação, tudo o que leva o meu nome, será doado integralmente para a Fundação Amparo ao Amanhecer, uma instituição de caridade que oferece abrigo, cuidados médicos e, acima de tudo, dignidade para idosos que foram abandonados por suas famílias. A palavra abandonados ecoou como um tiro no salão. Foi nesse momento que aconteceu. Os murmúrios se transformaram em arquejos de incredulidade. Rogério ficou paralisado, como se um raio o tivesse atingido, a boca entreaberta em um "o" de puro horror. E Carla, a mulher de aço, a rainha do desprezo, soltou um som gutural, um gemido de animal ferido. Seu rosto perfeitamente maquiado se desfez, seus olhos viraram e ela desabou no chão. Um monte de seda e ganância aniquilada. O baque surdo do corpo de Carla no chão foi a pontuação final do meu discurso. O caos irrompeu. Pessoas correram para ajudá-la. Outros olhavam para mim, para Rogério,
com uma mistura de pena e espanto. Eu fiquei ali, no palco, observando a cena. Eu havia incendiado o mundo deles. Eu não apenas me defendi, eu exterminei o futuro pelo qual eles haviam mentido, manipulado e conspirado. Foi um ato de justiça, mas também foi um ato de destruição, e eu não senti remorso. Senti apenas uma paz fria e absoluta. Eu arranquei a raiz da ganância deles e a expus para que todos vissem. Foi um ato de aniquilação, mas também de libertação. Você teria coragem de fazer o mesmo? Com o pandemônio se desenrolando aos meus pés, coloquei o microfone de volta em seu pedestal, o gesto tão deliberado e final quanto o de um juiz batendo o martelo. Eu não devia mais nada àquelas pessoas. Meu discurso não foi um pedido de desculpas, nem um clamor por compaixão. Foi uma declaração de independência, uma certidão de óbito para a família que eu um dia pensei ter. Sem olhar uma única vez para meu filho paralisado ou para a mulher desmaiada no chão, eu me virei. Desci os degraus do palco com a mesma calma com que subi e caminhei em direção à saída. O mar de pessoas se abriu para mim mais uma vez, mas agora seus olhares não eram de curiosidade, e sim de assombro. Eu saí daquele salão de luxo e entrei na noite fria, não como uma vítima, mas como uma vitoriosa, deixando para trás apenas as ruínas de uma vida construída sobre mentiras. Ao sair daquele salão, o ar frio da noite pareceu lavar a minha alma. Eu não olhei para trás. Não precisava. Podia sentir o eco do caos que deixei, mas dentro de mim, pela primeira vez em anos, havia um silêncio absoluto. Era a quietude que se segue a uma longa e terrível batalha. Quando a poeira baixa e tudo o que resta é a verdade nua e crua do que aconteceu. Eu não me sentia eufórica ou vingativa. Sentia-me vazia, mas era um vazio limpo, um espaço em branco, pronto para ser preenchido. A mulher que entrou naquela festa, vestindo um vestido de seda como uma armadura, não foi a mesma que saiu. A que saiu não precisava mais de armadura. Ela era, finalmente, livre. A longa jornada de sacrifício havia terminado, não com uma recompensa, mas com uma libertação. 6 meses se passaram. As notícias, como água, sempre encontram um caminho para chegar até nós. Fiquei sabendo que o castelo de cartas de Rogério e Carla desmoronou com uma velocidade impressionante. A humilhação pública foi apenas o começo. Expostos como fraudadores e endividados até o pescoço, eles se tornaram párias no círculo social que tanto valorizavam. A dívida que contraíram, usando meus bens como garantia, foi executada. Perderam a casa, os carros, o estilo de vida que era a única cola que os unia. O divórcio foi litigioso e amargo. Não sinto alegria ao saber disso. Sinto apenas uma tristeza distante, como se assistisse a um filme sobre a vida de estranhos. A ganância é um veneno que a vítima pode sobreviver, mas o perpetrador carrega para sempre em suas veias. Cerca de 1 mês após o casamento, recebi um telefonema. Era meu neto. Sua voz era hesitante, cheia de uma vergonha que era palpável através da linha. Ele não pediu desculpas pelo que os pais fizeram. Ele pediu desculpas por sua própria cegueira, por nunca ter me visto de verdade. Convidou-me para um café. Eu fui. E naquele café simples, longe de qualquer luxo, começamos a construir algo novo. Uma relação sem o peso do passado, sem a obrigação do sangue, baseada apenas no desejo honesto de se conhecer. Ele me faz perguntas sobre a minha juventude, sobre meus sonhos. Eu o ouço falar sobre os seus. Descobri que tenho um neto inteligente, sensível e com um bom coração, que estava apenas perdido na sombra dos pais. Encontrei um amor genuíno, onde antes só havia uma formalidade vazia. E eu comecei a viver. Pela primeira vez, aos 70 anos, estou descobrindo quem é a Maria quando ela não está sendo a mãe, a provedora, a salvadora de ninguém. Plantei um jardim de rosas no meu quintal, não as rosas brancas e sem cheiro daquela festa, mas rosas vermelhas, cheias de perfume e de vida. Matriculei-me em uma aula de aquarela. Pintei o mar, que eu só vi pela primeira vez há 2 meses. A sensação da areia nos meus pés, a imensidão da água, tudo isso era meu. Comprei livros, viajo para cidades pequenas, passo tardes inteiras sentada no meu jardim,
apenas ouvindo os pássaros. Descobri que a felicidade não é um grande evento. É a soma de pequenos momentos de paz que você coleciona quando finalmente se dá permissão para isso. A vida me ensinou, da forma mais dura, uma lição inestimável. Por anos, eu medi meu valor pela quantidade de amor e sacrifício que eu era capaz de dar. Mas eles me forçaram a ver que o verdadeiro valor não reside no que você dá, mas naquilo que você se recusa a entregar. Seu respeito, sua dignidade, sua alma. Eles podiam pegar meu dinheiro, meu tempo, minha energia, mas quando tentaram pegar minha essência, minha mente, foi quando eu me rebelei. A mulher que eles trataram como lixo, que eles descartaram ao lado de uma lata de plástico, provou que o lixo mais perigoso é aquele que se acumula na alma das pessoas que não têm gratidão. E a minha alma, eu a reciclei. No final, tudo se resume ao que deixamos para trás. Rogério e Carla estavam obcecados com a herança material que eu lhes deixaria, a fortuna que eles acreditavam ser sua por direito. Mas a vida, com sua ironia cruel e poética, lhes deu outra herança. Eu não lhes deixei dinheiro, mas lhes deixei uma verdade, a verdade sobre si mesmos. Eles olharão para trás e se lembrarão daquele dia não como a perda de milhões, mas como o dia em que o espelho finalmente se virou para eles e lhes mostrou os monstros que haviam se tornado. Às vezes, a maior herança que você pode deixar, a mais duradoura, não é a que está escrita em um testamento. É a lição profunda e indelével que a sua ausência ensina.